Eu comento notícias porque eu aproveito esse momento para dar algum conteúdo de forma mais prática, ou seja, aqui a gente fala de estratégias de investimento para lucrar em mercados de alta e de baixa. E esse é o Agente Invest News, o nosso quadro, onde de segunda a sexta eu mostro na prática os assuntos ensinados em nossas aulas semanais. Você vendo uma notícia, entender e ensinar o que está ali por trás daquela notícia, que eu acho facilita o aprendizado quando o aluno consegue enxergar aquilo ali, consegue enxergar, entender o porquê daquilo ali, porquê está se falando. Mas é divertido porque, normalmente, as notícias, elas estão querendo descobrir os porquês das coisas, e o mercado muitas vezes não tem porquê. Ontem aconteceu uma coisa muito atípica no mercado. Ontem o Ibovespa, ele teve uma queda bem acentuada, certo? Então, ele não reverteu tendência de alta, ele está aqui na sua tendência de alta, mas teve uma queda bem grande, e dependendo dos dados de hoje, ele deve continuar, pode ser que continue essa queda. Eu acho que ele vai chegar pelo menos aqui aos 97 mil. E se cair abaixo dos 100 mil, aí realmente o pessoal começa a ficar mais assustado ainda e começa a vender ainda mais, e o que faz com que o preço caia ainda mais rápido. Então, pela minha análise aqui técnica, ele fez um topo duplo aqui e vai cair, ele cai pelo menos até aqui a perna desse M. Pode ser que não aconteça, pode ser que chegue daqui e volte para cima, mas normalmente, estatisticamente, 80% das vezes é isso que acontece. E tiveram duas notícias que eu me diverti, por quê? Porque o Ibovespa caiu quase 3%, mesmo com a Previdência avançando no Senado. E a outra é porque, eu até pensei, quando eu abri aqui as duas abas, só estava aparecendo porque eu até pensei que eu tinha aberto duas vezes. Mas é porque o dólar teve queda em dia de forte aversão a risco para os investidores. O que é que acontece na maior parte das vezes? Quando os investidores no mercado de renda variável, no mercado mais volátil, quando tem uma queda, quando o mercado está indo para o outro lado, ele procura ativos mais seguros, como ouro, como dólar. Então, normalmente, quando a bolsa cai, o dólar sobe. Por quê? Os investidores estão querendo proteger o seu patrimônio e vão procurar ativos mais seguros, como ouro, como dólar. Então, o dólar sobe. E não acontece isso, mas isso não é uma regra, gente. Não quer dizer que a maior parte das vezes, eu falei agora há pouco, 80% das vezes acontece isso aqui. Ele vai chegar aqui embaixo, pelo menos até os 97 mil pontos. O maior erro que eu vejo no mercado financeiro é as pessoas terem certeza que estão certas. Não quer dizer que vai estar certo, não. Eu mesmo já cometi esse erro. Muitas vezes, com a bolsa caindo, eu via alguma coisa ali no dólar, achava que o dólar ia subir, me posicionava para o dólar subir muitas vezes, mas muitas vezes não acontecia. Vai acontecer a maior parte das vezes, mas nem sempre é verdade. Então, essas notícias ficam buscando porquês dentro do mercado. Por que o Ibovespa caiu? Não sei, porque tem mais gente vendendo do que comprando, por isso que caiu. Então, o melhor indicador que eu utilizo é o preço. O que é que está acontecendo com o preço? Não olha notícia. Bota uma média móvel só para me guiar, mas você tem que olhar o que é que está acontecendo com o preço. E o preço é que define. O Ibovespa está em tendência de alta ainda, não perdeu a tendência de alta. Os dois critérios que eu uso para analisar a tendência de alta é o gráfico mensal. O gráfico mensal é esse que eu estou mostrando aí para vocês. Aqui em outubro de 2016, ele entrou em tendência de alta. Pareceu que talvez fosse reverter aqui em junho de 18, ali antes da eleição, mas voltou e está ali em tendência de alta. E as entradas, saiu marco a tendência pelo gráfico mensal e as entradas pelo gráfico semanal. Na verdade, essa queda aqui, como eu falei ontem no Mercado Análise, na verdade esse Mercado News está aparecendo mais no Mercado Análise que o Mercado News, na verdade, isso aí pode ser até uma boa oportunidade, porque realmente a bolsa está cara, está exagerada. Ela vai dar uma baixada agora e pode apresentar algumas oportunidades de investimento. Mas uma das justificativas que foi apresentada nessa reportagem para essa queda foram os dados dos Estados Unidos, os dados ruins de indústria dos Estados Unidos caindo, o que provocou essa queda de preço, inclusive causando pressão lá nos Estados Unidos. Aqui essa reportagem que eu vou mostrar para vocês, cresce a aposta que o Fed reduza novamente a taxa básica de juros no fim do mês. Uma coisa que Donald Trump está fazendo uma
pressão terrível em cima do FED para reduzir a taxa básica de juros. Mas uma coisa que é o seguinte, a roda da economia é uma roda pesada, não é girar um botão e vai ter o resultado no outro dia, principalmente a política de redução da taxa básica de juros. O que acontece? A taxa básica de juros é talvez a principal ferramenta da política monetária para o governo controlar a inflação e provocar aquecimento na economia. Quando reduz a taxa básica de juros, aumenta o crédito, aumenta a quantidade de dinheiro circulando, as indústrias investem mais em produção e menos no mercado financeiro, do que ela investe mais em produção, ela acaba gerando mais empregos, que acaba gerando mais consumo, então ela vai produzir mais e esse ciclo vai até chegar ao ponto em que a demanda ela não consiga atender a capacidade de produção, não consiga atender a demanda e começa a gerar inflação. E quando começa a se gerar inflação, a principal política monetária para controlar a inflação é aumentar a taxa básica de juros. Mas não é isso aí, não é uma chave que o governo gira, aumentei a taxa básica de juros, no outro dia os juros estão baixos, tem mais dinheiro circulando na economia. Principalmente uma redução de taxa básica de juros. Vamos supor que o banco pega empréstimos a 2% e empresta a 10%. Se o governo reduz a taxa básica de juros, ele vai pegar empréstimos a valores mais baratos, a 1%, e não quer dizer necessariamente que ele vai diminuir a margem dele, ele vai emprestar mais barato. Por isso que a política de redução de taxa básica de juros não é tão eficiente quanto o aumento, porque na hora que, ao contrário, se o governo aumenta a taxa básica de juros, necessariamente diminui o spread bancário e necessariamente ele vai transferir essa redução para o consumidor final. Mas já na redução é o inverso. Eu reduzir não quer dizer que essa redução, uma coisa é eu dar a canetada, outra coisa é essa redução chegar lá no consumidor final, realmente abaixar a taxa básica de juros, aumentar a quantidade de dinheiro circulando. A gente viu aí há umas 2 semanas o Banco Central, acho que era de Nova York, despejando bilhões na economia, aumentando a quantidade de dinheiro circulando na economia para conseguir manter a taxa básica. Eu acho que ali ainda estava em 2,5%. Mas assim, o que se espera é que o FED mais uma vez reduza a taxa básica no fim do mês, mas veja que essa redução, a última redução foi recentíssima. Então não quer dizer que ele reduzindo para dar tempo de sentir os efeitos na economia da última redução de taxa e já está se fazendo pressão para reduzir mais ainda, diante dos cenários ruins, dados ruins da economia. Então, qual é a lógica por trás dessa explicação? A economia está ruim, quer se aquecer. Indústria teve dados ruins, quer se aquecer a indústria. O que é que você faz? Aumenta a quantidade de dinheiro circulando na economia. Como é que o governo aumenta a quantidade de dinheiro circulando na economia? Reduzindo a taxa básica de juros, facilitando o crédito e aumentando a quantidade de dinheiro circulando. Com isso, as indústrias vão produzir mais, as pessoas vão consumir mais, consumindo mais vai produzir mais, vai gerar mais emprego, vai gerar mais produção e aí vai se aquecer a economia. Mas lembrando que a roda, ela não é um estalar de dedo que vai melhorar de um dia para o outro. É uma tendência grande, a gente já falou aqui, já mostrou no mercado de análise, que quando aumenta a quantidade de instituições, de bancos centrais, reduzindo a taxa básica de juros, realmente ocorre um aumento no PMI, que é o indicador que mostra o crescimento, um bom indicador para mostrar o crescimento das indústrias, principalmente de base. E realmente a quantidade de bancos centrais reduzindo a taxa básica de juros está crescendo, o que historicamente quer dizer que a indústria vai dar uma crescida, mas sabendo que não é do dia para a noite. Mas a gente está acompanhando, monitorando e vamos passando aqui para vocês o que está acontecendo. É isso, pessoal. Eu queria agradecer a presença. Bom dia para vocês. Se você gostou do vídeo, não deixa de dar o like e compartilhar com seus amigos. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, não deixa de se inscrever no youtube.com/agenteinvest e no Instagram, @agenteinvest. E se você quiser ser avisado, notificado toda vez que a gente posta um conteúdo novo, é só ativar o sininho se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, ou se você estiver vendo esse vídeo pelo Instagram, tem 3 pontinhos aqui em cima do vídeo, você pode clicar e selecionar ativar notificações de publicação. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.